Segunda Crônicas, capítulo 14, de 1 a 8. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Segunda Crônicas, capítulo 14, de 1 a 8. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades, cerquemo-las dos muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo, e atiraram com arco todos os seus homens valentes. Pode sentar, queridos. Esse texto me traz à memória algo importantíssimo. Voltando ao primeiro amor. Por que isso? Porque nós tivemos Salomão, Roboão, Jeroboão, Abias, todos esses reis que vinham na sequência, começaram muito bem suas vidas, mas terminaram muito mal. Não continuaram a história que se propuseram a caminhar com Deus, e apesar de terem sido reis de Israel e de Judá, esses homens, eles foram bem-sucedidos em uma fase da sua vida, nos começos, porque havia uma entrega, havia uma insegurança até, e queriam muito a ação de Deus através deles, na sua liderança como reis em cada uma das terras, tanto Israel quanto Judá, que o reino estava dividido. Porém, terminaram muito mal, com o coração desviado do Senhor. Não fizeram o que é reto até o fim da sua vida. No capítulo 7, versículo 19, ele diz assim, irmãos, que esse para mim é uma amostra do caminho progressivo da queda. Capítulo 7, verso 19, ele diz assim: porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorares, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e tornarei em provérbio no montejo entre todos os povos. Olha aqui o percurso da queda. O Senhor deixou muito claro: se você se afastar dos meus caminhos, se abandonar os meus estatutos, se servir a outros deuses, sendo leais a Ele, se adorares esses deuses de todo o seu coração, começa a sua derrocada. Começa a queda livre do seu reinado. Deus deixou isso claro, irmãos, antes de tudo acontecer. Parece que as alertas de Deus para a nossa vida, elas são levadas pelo vento e nós acabamos esquecendo, principalmente depois que o reino se estabelece, quando já está indo tudo bem, a tendência é achar que somos nós.
nós é que estamos fazendo alguma coisa, nós que somos tão bons ou coisa parecida. Não, é a bênção do Senhor que está estabelecida enquanto o buscamos, como ele diz aqui. Mas no momento em que começam as coisas mudarem de sintonia, aí também os resultados mudam. Vemos aqui no texto que nós lemos que Asa foi o rei que sucedeu Abias. E Asa, ele trouxe um ar fresco sobre Israel. Aquele jugo de guerra, de opressão, de perseguição, aqueles deuses, aqueles cultos, todo aquele ar pesado que estava sobre Israel, Deus começou a trazer alívio para eles, porque entrou um rei que buscou ao Senhor de todo o coração. E esse período ali, irmãos, Asa, ele expressou para a sua nação o tempo de um novo começo. A vida debaixo da bênção, porque eles já tinham experimentado durante toda essa sequência de reis que foram ímpios à presença de Deus, começaram bem e se corromperam, e eles viram os resultados. E agora o Senhor traz um refrigério sobre eles. Quando fala do rei Asa, em 1 Reis, capítulo 15, verso 11, diz que Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Ele andou segundo os preceitos ali. E esse versículo é incrível, porque quando ele fala isso, irmãos, estava diante de um quadro diferente, porque apesar de estar vivendo ali, debaixo de uma queda moral e espiritual, onde não se via solução de um lado nem do outro, ter alguém que teme ao Senhor para nos governar é como uma florzinha que nasce no deserto. Parece que não vai ter efeito de nada, mas ela tem. Ela está sinalizando a vida começou neste lugar deserto. Tem coisas que Deus sinaliza para nós. É um tempo de começar algo novo na nossa vida. Esse deserto vai passar, como canta Mariazinha, vai passar sim. Mas precisamos enxergar por onde vai começar esse novo tempo, esse novo começo. Essa florzinha que está nascendo no deserto, que poucos ainda enxergam. Por isso, queridos, que nós entendemos que da profunda escuridão é que nasce a luz. Nós só vamos entender que estamos no escuro quando nós acendermos uma luz. Não, porque eu estou vendo, muitos não estão enxergando, que estão em profunda escuridão. Mas na hora que acende uma luz dentro dele, enxerga a grande diferença do antes e do depois. Isso nós podemos ver aqui porque Asa, ele teve os avós, teve os pais, teve a família toda ali envolvidos em muito pecado. Mas ele foi essa pequena luz que ele decidiu devotar sua vida à santidade. Não, eu vou servir o santo. Eu vou ser diferente, eu não vou reproduzir o que eu vi das minhas gerações anteriores. Asa foi essa luz que resplandeceu no meio das trevas, irmãos. E a mudança, ela é até muito parecida com a que Jesus fez. Isaías capítulo 9, verso 2, ele diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Brilha Jesus. Jesus foi essa luz que resplandeceu no meio das grandes trevas que o mundo vivia. E hoje, ele não foi diferente, queridos. João 1,5, ele diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Olha que maravilha. Por isso que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Por quê? Porque as trevas não vão prevalecer sobre o mundo. Há um Deus que governa, há um Deus que é soberano. É trágico, irmãos, quando a luz se torna trevas, como Salomão, como Jeroboão, como Roboão, como Abias, como tantos outros reis que antecederam Asa. A luz que era para resplandecer se apagou e entraram em densas trevas. Começaram a viver dias extremamente difíceis, com muitas guerras, muitos ataques dos seus inimigos, muitas baixas, muitas mortes, muitas perdas, muito tudo. Deixa eu te falar uma coisa, a presença de Jesus, ela funciona
em nossa mente, em nosso coração e ao nosso redor. Ela não é limitada a uma leitura de um livro. Essa luz vai muito além disso. Ela precisa vir refletir e trazer luz na nossa mente fechada, obscura pelo pecado. Trazer luz no nosso coração, arrancando mágoas, feridas e enchendo o nosso coração de alegria, mexendo nos nossos sentimentos. E isso, irmãos, desemboca em toda a nossa geografia, aonde nós estamos inseridos. A luz vai entrando na escuridão, e não tem como a escuridão prevalecer, mas as trevas correm quando chega a luz. Você, crente, é a pessoa que o Senhor colocou para refletir essa luz em toda parte. Não importa como está lá fora, não importa o teu trabalho, não importa até dentro de casa, quando há tantas trevas, seja luz, e ela vai resplandecer a glória do Senhor dentro da sua casa. Agora, o segredo está aqui. Deus, a obediência a Ele, levou paz nacional. Quando Asa decidiu, eu vou ser obediente aos princípios de Deus, eu vou me separar, eu vou me santificar, aí sim Deus trouxe paz e refrigério na nação. Não foi só nele, mas ele, como autoridade governamental, ele se associou com aquele que é soberano, tem o governo mundial sobre ele, e ele desceu paz, e todos os inimigos ao redor tiveram que se afastar, sim, porque havia uma ordem para que não chegasse na sua tenda. Ele dará uma ordem a teu respeito para que mal nenhum chegue à sua tenda. Você entende isso, igreja? Asa, ele deu o primeiro passo em direção a Deus, e Deus deu o outro. Então venha, eu vou te dar paz. A grande guerra que o povo enfrenta hoje, irmãos, porque a paz não está aqui, está aqui. É um discurso, mas não é prática. Não vive em paz, o coração está atribulado, o coração está agitado como Marta, de um lado e para outro, sem conseguir descansar o seu espírito e a sua mente, porque os problemas estão se avolumando, as dívidas estão crescendo, as guerras também aumentaram, as privações, os preços, impostos, tudo começou a virar de cabeça para baixo, mas as trevas têm que correr da luz. A paz, Jesus é essa luz que vai dar paz ao nosso coração para apaziguar todas as coisas. Se entrarmos no meio do redemoinho da vida, irmãos, quem vai refletir essa luz? Quem vai ser esse agente de Deus para que essa paz chegue? A presença nos cultos simplesmente, irmãos, não gera isso. O cantar aqui simplesmente não gera isso. Ouvir palavras boas não gera isso. É relacionamento de intimidade, você e Deus e mais ninguém. Não, mas meu pai é crente, e você? Não, mas minha esposa ora, e você? Não, mas meu pastor ora por mim, e você? Não é o outro, irmãos, não terceirize a sua vida de intimidade com Deus, isso é pessoal. Você só vai conseguir atingir um nível de intimidade, um nível de relacionamento saudável com Deus quando você for íntimo dEle. Conversar mesmo, abrir a boca, tira essa formalidade religiosa. Senhor Deus e meu Pai, o teu filho chega para ti assim? Minha mãe preciosa, eu posso abrir a geladeira para tirar um copo com água? Senhor meu Pai, eu quero ir para o meu quarto, o Senhor me dá licença para eu me retirar? Irmãos, isso não existe no nosso dia a dia, nossos filhos têm acesso. Como é o teu acesso a Deus? É com essa formalidade, Senhor Deus e meu Pai. Não, entra, chega chegando, pula no colo, abraça o pescoço dele, fala com ele, dá palavras de amor, de carinhos, abre o coração para um relacionamento de intimidade, irmãos. Deus não é um estranho para você, Ele precisa ser o teu amigo, o teu companheiro, e foi o que Asa fez, porque isso não é suficiente, ter esse relacionamento superficial, porque isso não vai gerar paz. Continua na guerra interna. Meu Deus, tu não está resolvendo o meu problema, porque as coisas, olha como que está, você não tem que lembrar Deus, Ele sabe, Ele quer que você lembre que Ele existe. Mas nós só lembramos Deus dos nossos problemas.
Nós só falamos para Ele aquilo que nos aflige. Nós queremos que Ele resolva como se Ele fosse um escape para todo mundo, mas Ele quer resolver primeiro aqui, e Ele vai trazer a solução serena para que a gente tome dali para frente. Deus, Ele vai usar pessoas, irmãos. Por isso precisamos ter ação como de Asa. Como assim? Eliminar tudo que é ofensivo a Deus. Tudo que estamos fazendo, lendo, ouvindo, falando, que ofende ao Senhor, precisa ser retirado. Ele decidiu, eu vou me separar, tirou os deuses, derrubou os postes ídolos, disse à nação que nós não vamos adorar mais esses ídolos, porque agora nós vamos buscar o verdadeiro Deus. Ele se posicionou como autoridade da época. Na autoridade da sua casa, você se posicione. Não vamos mais ter esse tipo de comportamento aqui, não vamos ter isso e aquilo. Ah, vem um monte de regras. Não, vem agora princípios. Princípios sempre existiram, nós estávamos quebrando os princípios, mas agora vamos entrar na obediência, porque a minha casa será uma casa de paz. Irmãos, é louco você viver num lugar de doideira, de zoada, de barulho, de grito, de xingamento, de pancadaria. Que vida é essa? É o único lugar que a pessoa não quer voltar, porque já sabe que o negócio está feio. Então, o fato de você se tornar uma pessoa mais ativa na igreja, até participar de alguns trabalhos, faz evangelismo, vai no hospital, vai em tal lugar, faz alguma coisa, isso aí também, irmãos, não vai diminuir os nossos problemas, porque o foco é abandonarmos aquilo que está hoje contrariando os princípios de Deus. Tudo que nós sabemos que são hábitos pecaminosos, todos nós que temos o Espírito de Deus sabemos, que são hábitos pecaminosos, deixe, largue. À medida que você se aproxima da luz, o pecado vai ficando mais longe, irmãos. A escuridão vai saindo. Agora, se você acende só uma lanterninha aqui e gosta de ficar aqui, você só vai ver o facho de luz ali. Mas, à medida que essa luz, ela vai crescendo, todas as trevas estão sendo dissipadas. Então, a escolha é de quem? É nossa. Eu quero luz ou trevas? Eu quero paz ou guerra? Eu quero estar tranquilo ou não? Temos que pedir a Deus para que Ele nos ajude a eliminar todo tipo de empecilho que está ainda na nossa trajetória com Deus. O que aconteceu com esse povo, irmãos? Asa se levantou e Judá, que era onde ele reinava, teve paz com todas as nações vizinhas. Todas. Ninguém veio fazer guerra com ele. Então, as guerras que enfrentamos, a culpa é de quem? Não é porque eles querem tomar a Amazônia, não é porque eles querem tomar isso aqui, não. É porque aqui dentro não se afastou das trevas. Aqui dentro não tomou decisões para viver em paz. E esse tempo, irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus, isso gera paz e repouso em todas as casas, todas as famílias, porque o Senhor permite que a gente enfrente situações sem estar atribulados e tendo consciência, a solução vem por aqui. Eu sei que se eu fizer isso, vai dar certo. O Senhor começa a trazer tranquilidade até nas decisões que precisamos tomar. Mas se nós não tomarmos posições diante de Deus, nós estamos aqui tendo que nos preparar para enfrentar os infortúnios. Enfrentar aquilo que é inesperado. Esse rei Asa, irmãos, ele reconheceu que esse período de paz era o tempo mais adequado para a construção. Construção não só física, mandou fazer casas, muros, torres, levantou lá, fortificou as cidades e preparou o seu exército. Foi um tempo em que ele formou exércitos, equipou esses exércitos, trouxe maquinários para eles, né? Não era máquina como nós, mas as armas que eles precisavam, os escudos, as lanças, que eram as armas da época, mas ele fortificou. E Asa, com muito orgulho, diz que ali eles edificaram e prosperaram, e tinha no seu exército 300.000 de Judá, que trazia suas lanças, e 280.000 de Benjamim, da tribo de Benjamim. Nesse tempo, ele conseguiu formar um exército de 580.000 homens. Mas se é paz, por que formar? É o tempo da preparação para os tempos infortúnios. Mesmo assim,
ele se preparou, irmãos, porque precisamos aqui tirar uma lição forte. Nos tempos de paz, é o tempo do nosso preparo para esses tempos infortúnios. O tempo de paz é esse tempo para que nós estejamos emocionalmente, espiritualmente preparados para as guerras que hão de vir, que elas não vão parar. Mas esse tempo de refrigério é o tempo do preparo. Nós tivemos aí esses 2 anos de pandemia, que foi uma aparente paz, porque todo mundo parou tudo. Deus parou a vida de todo mundo para, se situa aí da tua real. E quando foi esse tempo de situar, foi um negócio mais terrível, porque o medo se aumentou, a angústia, a dor da morte veio. Foi o tempo em que as pessoas descobriram com quem vivia, que parecia que não sabia quem era seu marido ou sua mulher, que ficaram, é essa pessoa que dorme comigo, porque eram estranhos dentro da mesma casa. Começou a haver muita confusão interna. Ao invés de aproveitar esse tempo, vamos reedificar a nossa casa, que estava tudo fora do lugar. E não conseguiram colocar as coisas no lugar e acharam que a solução era a separação. Quantas separações nós tivemos nesse período? Então, essa é a hora, irmãos, em que nós precisamos nos preparar. Como assim? É muito difícil suportar um ataque espiritual, irmãos, e você não ter defesas, e você não estar preparado. As lutas nunca vão deixar de vir, mas às vezes vem numa hora inesperada. E se nós não temos essa bagagem em Deus para suportar, nós podemos sucumbir, podemos perder a guerra. Então, o tempo que está tudo tranquilinho na tua casa, se prepare a sua defesa pessoal. Irmãos, defesa espiritual. Estou falando de braço, luta, arma, não. Sua defesa espiritual para que você consiga vencer essas guerras. Superar essas horas difíceis, porque a maneira como nós enfrentamos as tentações que vêm sobre a nossa vida, ela deve ser tomada de uma forma calma, e não debaixo de uma forte pressão. Às vezes vem um impacto que é como se te levasse um murro que você não esperava. Você está tranquilo e, pô, levou um pau na cara assim, como assim? Mas se você não tiver estruturado emocionalmente e espiritualmente, tende a não suportar o que está acontecendo. Ele construiu as suas defesas, construiu os muros, construiu as torres, construiu as casas, edificou o que tinham, antes que as tentações viessem. Ah, mas cadê a tentação? Eu fiz isso tudo. Calma aí, não é no seu tempo. Não é depois, pronto, Deus, estou pronto, pode mandar. Quem é esse tolo, né? Quem é esse tolo? Nós queremos viver em paz. E o diabo, quando vai atacar, irmãos, ele não diz, não, é como um ladrão, ele não diz a hora que ele vem, diz a palavra de Deus. Então, se você está enfrentando batalhas e não sabe quais as possibilidades de vencer, deixa eu falar uma coisa, não desista. Não desista. Seja qual for a situação. Olha aqui o que aconteceu com esse rei. O verso 9 diz, logo em seguida, que o rei etíope, quase não sai, né? Zerá, ele saiu contra Judá para pelejar, irmãos. Quantos homens que tinha Judá? 580 mil homens, era homem para caramba, né? Pois é. Mas olha aqui o que diz o verso 9, Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou até Maressa. Era uma guerra desleal. Eu tenho 580 homens contra 1 milhão. Que guerra ia ser essa, irmãos? Asa, ele conseguiu no tempo de paz e achou que já foi até suficiente construir isso tudo e fazer essa proporção de 580 mil homens. Era 1 milhão contra 580, que loucura, quase o dobro. Mas não houve desespero no coração do rei Asa. Isso chamou a minha atenção. Ele não se intimidou pela quantidade. Ele não se intimidou pela afronta, foi ele que veio contra eles, saiu contra eles. O exército veio, do nada. Deu na cabeça dele, vou lutar lá contra Judá, e foi. E aí pararam lá em Maressa. Quem que era o doido de entrar numa guerra dessa, irmãos?
Asa. Asa foi o doido. O verso 10 diz que Asa saiu contra ele, ele começou a batalha, irmãos. Asa saiu contra ele e ordenara a batalha no vale de Sefetá, perto de Maressa. Foi ele mesmo, ele estava tão seguro que não houve medo, não houve intimidação. Pega essa, igreja, quando a luta parece ser desleal, não tenha medo. Davizinho, ele não teve medo do gigante. Asa não teve medo da superioridade bélica da época, nem das armas que tinham e nem da quantidade que vinha contra eles. Como é que nós chamamos isso, irmãos? Confiança. Nesse tempo em que ele esteve ali de paz, ele adquiriu confiança plena no seu Deus. Ele sabia que a minha paz não depende de mim nem dos homens que eu tenho, mas do Deus que eu sirvo. E foi com essa confiança que ele foi para cima. Aos olhos dos homens, isso é loucura. O que tu vai fazer, Asa? Tu vai perder, vai matar esse monte de homem, é o dobro, é 2 por 1. Ele diz, não vou desistir. Diga a pessoa ao seu lado, não desista. Para o outro lado, não desista. Diga forte, não desista para você mesmo. Talvez você esteja numa guerra desleal como Asa. Diga, não desisto desta guerra. Eu vou até o fim e vou vencer. O verso 11 diz que Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse, Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Olha a expressão dele, irmãos. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele não vem contra mim. Ele diz, Senhor, luta aí, essa guerra é Tua, e não prevaleça contra Ti o homem. O homem está pensando que vem homem a homem, né? Homem a homem perdia, mas homem e Deus, sai da reta, mana, deixa Deus pelejar, vai lá Deus, é tua. Mas nós pedimos ajuda de Deus e ficamos na frente, né? Aí a pancada vem, pancada vem, pancada vem. Deus, tu não está vindo não? Não, tu está no meio do caminho, sai do caminho. Deixa eu entrar, deixa eu fazer. Não, mas ele está lutando contra mim, então luta. E apanha, 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 apanha. Quando já está quase nocauteado, lá todo troncho, Deus, tu não vai nem me segurar. Cai logo, bicho, tu já perdeu. Porque se nós pensamos, irmãos, que nós vencemos com a nossa força, isso é bobagem. Asa, ele viu claramente a diferença entre o poderoso e o fraco. Ele diz, eu sou fraco para isso aí, Senhor, mas tu és forte. Eu sou fraco para esse momento, mas aquele que está em mim é forte. Vai lá, Senhor, glorifica o teu nome, porque tu não perde para homem nenhum, não. Irmãos, que palavra que ferveu dentro de mim. Porque a gente não tem que tentar lutar contra poderoso nenhum. Vai lá, Deus. Eu saio da reta, pode lutar, que eu quero só ver o resultado. Asa fez isso, irmãos. Se você está enfrentando batalhas e sabe que não tem possibilidade de vencer, não desista, deixa ele lutar. Deixa ele entrar, porque essa guerra entre Asa e os etíopes era uma guerra perdida aos olhos humanos. Mas a oração do rei, que era uma autoridade humana, que ele dirigiu pedindo auxílio à autoridade soberana. Ele foi alguém superior e muito mais forte. E aí, irmãos, ele reconheceu que a sua impotência diante desse exército poderoso que estava diante de si. Na hora da luta, deixa eu te ensinar algumas coisas, irmãos. Primeira coisa, admita a fragilidade do nosso esforço humano. Na hora da dificuldade que você está enfrentando, confie em Deus que Ele vai te salvar. A terceira coisa, na hora da dificuldade, da luta, o poder dele é muito mais eficaz naquele coração que o reconhece. Não é aquele que ouviu falar, não é aquele que diz, eu sei quem é, aqui em nome do Deus de Paulo,
sai. Ele disse, não, eu sei quem é Paulo, você... Ele precisa reconhecer, irmãos, as suas limitações e o seu Deus. Às vezes as pessoas pensam que são capazes de fazer tudo sozinho e correm para riscos. Mas olha aqui o que aconteceu no verso 12. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Eles o quê? Eles fugiram. Quando o Senhor entrou nessa guerra, irmãos, pensa numa cena como essa, visualize aí, eu fiquei parada, meu Deus, que loucura, 1 milhão de homens correndo em várias direções, coisa de filme cinematográfico, não é não? Se você para assim para imaginar, eu me vejo lá na guerra, como Asa olhando aquele negócio, aquele bando de homem correndo, do nada. Eles veio para lutar e começam a correr em várias direções. E aí nós vamos lá para Deuteronômio 28, 7. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 outros fugirão da tua presença. Olha a cena, irmãos, aquele 1 milhão vindo e correu. Procurando um dos 7 caminhos para ir embora. Diga aleluias. Asa ficou vendo esses homens fugirem? Não, ele perseguiu os inimigos e os alcançou. Diga aleluia. E no verso 13 diz que estava com ele, perseguiram e caíram os etíopes, sem restar nenhum sequer. A batalha foi vencida, nenhum ficou de pé, irmãos. Olha que Deus poderoso. Ah, que coisa linda ver isso. Só que foi lindo ali. Ver a vitória, maravilhoso. Ver o que estava acontecendo, fantástico. Durante 35 anos do seu reinado, Asa andou fiel na presença de Deus. Beleza, 35 anos, acho que o cabo já deu para aprender, né? Não. No 36º ano do seu reinado, começa o mesmo caminho dos outros reis, irmãos. Asa, ele anula a sua aliança com o rei de Judá, que é o Senhor. Ele anula tudo aquilo que ele tinha falado lá atrás, como os outros. Ele cancela tudo ali, a pedido dele, irmãos. Ele faz uma nova aliança com a Síria. Vocês agora são meus parceiros. Por quê? Porque a sua desistência de Deus já mostra, quando ele foi buscar aliança com o rei da Síria, para mim ele já mostra o seu declínio espiritual e da nação. Enquanto nós estamos firmes com Deus, nós não precisamos buscar nada de ninguém. Não precisa buscar auxílio de outras nações, porque cremos que o Senhor é o Deus de nossa nação. Mas aqui, quando o Senhor saiu do centro da vida de Asa, ele foi buscar uma aliança com o rei da Síria, irmãos. E aí, nossos líderes, irmãos, ficam aí determinando paz ou guerra. Vemos que a autoridade de um rei, ela é a chave para trazer paz e quietude para uma nação. Se ele está caminhando debaixo de uma autoridade de Deus, toda a nação, ela recebe a paz do Senhor. Mas no momento que ela larga Deus e vai debaixo de outra autoridade, o que acontece, irmãos? O que nós estamos vendo. O que nós estamos vendo, toda a nação sofre o efeito do desgoverno de alguém que decide abandonar Deus e confiar nos seus próprios carros e cavaleiros. Olha, isso é muito sério, irmãos. As autoridades, elas têm o poder de decisão. E tudo nós vemos no nosso dia a dia. Asa viu isso quando a sua confiança em Deus falhou. Quando ele deixou de seguir esses caminhos e ele começou a procurar soluções humanas para os seus problemas. Vem cá, rei da Síria, me ajude aqui. Vem cá, rei da Síria, agora nós precisamos fazer uma aliança. Porque se ele tinha uma aliança com Deus, ele quebrou uma para estabelecer outra. Deus, irmãos, não gostou disso. Deus levanta o profeta Anani para ir lá e chamar a atenção dele. Você vê aí no capítulo 16, versículo 7 a 9. E Anani chama ele nas catraia de verdade.
E ele diz para ele, a partir do verso 7, naquele tempo veio Hanânia a Asa, rei de Judá, e lhe disse, porquanto confiastes no rei da Síria, não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Ele é forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Ele decretou um estado de guerra, quando ele disse, eu não quero mais o Senhor e vou para a Síria. Só que esse confronto, o profeta deu para o rei, e não foi aceito. O rei Asa, irmão, diz o verso seguinte, que ele se indignou contra o profeta. E naquela hora lançou no cárcere e no tronco, prenda esse profeta. Ele estava enfurecido, ele estava endemoniado de verdade. Enfurecido por causa da repreenda que Deus deu a ele. Não foi o profeta, foi o próprio Deus. E aí, o que aconteceu com o rei Asa? 3 anos se passaram e veio uma doença gravíssima nos seus pés. Gravíssima. E o que ele fez foi procurar os médicos e não se rendeu a Deus. Queridos, Deus dá muitas oportunidades para nós. Muitas oportunidades para nós. Aqui não estou falando de que há um impedimento de buscar os médicos, não, nada disso. Médico é bênção. Mas o problema foi ele ter ignorado Deus e não buscou a ajuda do Senhor. Os médicos daquela época, irmãos, a medicina, eles faziam preparos dos seus remédios, era tudo muito natural. E, claro, era de acordo com as suas crenças, da forma como eles estavam habituados. 2 anos depois, os remédios dos médicos não deram jeito e Asa morreu. Ah, irmãos, 2 anos sofrendo, mas não se rendeu ao Senhor. O que mais chama a minha atenção nessa história toda, irmãos? Infelizmente, muitos não terminam como começam. E Asa foi mais um desses. Mais um. O cara fez um monte de aliança, fez e aconteceu. Nós começamos essa palavra falando dos outros reis, Salomão, Jeroboão, Roboão, todos os que teve na história, que começaram e terminaram assim. Quantos que estão vivendo isso, irmãos? Fala sério. Você busca Deus hoje como buscou no início? Você ama Deus hoje como você amou no princípio? Você se entrega a Ele hoje como se entregava no princípio? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Tenho certeza. A nossa entrega precisa ser uma entrega genuína. Lá atrás, irmãos, meu Deus, pureza, santidade, jejum, busca Deus. Nem de longe eu hoje sou quem eu fui no começo. Nem de longe. Busca intensa, entrega intensa. Jejuava muito, jejum de 24 horas, vigília toda semana, sair para a rua todo dia, ganhar alma para caramba pela rua. Hoje estou presa na estrutura, como assim? Precisamos voltar ao princípio, irmãos. Voltar ao primeiro amor. Porque, às vezes, alguns desistem de Deus porque acham que Deus demora demais para responder. Nós é que demoramos demais para correr atrás dEle. Queremos ir depois que o perigo se estabeleceu. Igreja, é tempo de voltarmos ao início de tudo. Para viver esse sobrenatural de Deus, é necessário separação. Não, vai vir um mover,
vai vir um avivamento, mas você está se preparando para ser tocado por esse mover? Porque ele não vem assim de graça sobre todo mundo, não, mano. Olha lá, correu um monte lá para a América, mas todo mundo pegou o manto. Não era bem assim. Tem que ter um preparo. Sem preparo não há encontro, diz a palavra. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Eu gosto muito de falar do jardim. Quando Adão e Eva foi colocado naquele jardim, irmãos, Deus não colocou nenhum muro de proteção ao redor daquela árvore. Eles eram livres. Vocês podem tudo, só aquela árvore lá que você não pode. Deus estava entregando para eles a capacidade de entender que o padrão dos céus é diferente do padrão dos homens. Às vezes nós queremos que Deus nos cerque como se fosse uma cerquinha para que ninguém ultrapasse nessa cerca aqui, que esse é o meu território, porque os teus anjos estão ao seu redor, não tem nada, ninguém está vendo nada. A muralha de proteção que Adão e Eva tinham era relacionamento com Deus. Enquanto estava com Deus, nada acontecia na vida deles. Enquanto você estiver conectado com Deus, irmãos, você está protegido. Não pense que porque um dia decidiu lá atrás, mas não tem mais essa conexão, não tem mais intimidade, não tem mais relacionamento, que você está debaixo do mesmo manto. Sinto lhe dizer que não. Sinto lhe dizer que não. Esse instinto do rei Asa, que quando jovem, eu quero depender de Deus, e foi só naquela época, irmãos. Quando ficou idoso, olha a reação desse idoso aqui. Ficou irado, enfurecido, mandou prender o profeta. Quando que esse moço jovem ia desrespeitar um profeta? Ia afrontar um homem de Deus, ia pô-lo na cadeia, pôr no tronco, um homem de Deus. Quando que uma pessoa que tem temor de Deus faz isso? Nunca, irmãos. Esse é um desses sintomas de tristeza, porque a pessoa se move pela emoção. Desde o início do mundo, irmãos, o que ele fez e faz? Quando aceitamos Jesus, Deus mostra para esse mundo que Ele está conosco. À medida que nós vamos caminhando com Deus, agora nós é que temos que mostrar para este mundo que o nosso Deus está aqui. Ele não tem que mostrar nada para eles. Nós somos as pessoas que representamos o reino para mostrar para esse mundo que o nosso Deus é real. Quando éramos neófitos, ele mostrava através do ativismo todo que nós tínhamos. Mas hoje é nossa responsabilidade. Adão e Eva perdeu. Não tinha cerquinha, muralha de proteção nenhuma, porque a proteção era a boa mão do Todo-Poderoso. No momento que eu rejeito essa mão, como Asa fez, e foi se aliançar com o rei da Síria, meus amigos, a vida dele veio uma derrocada livre. Tudo aquilo que ele falou, aliançou, repetiu durante os 35 anos em que viveu de boa no seu reinado, tendo Deus como seu único Senhor, estava tudo em paz, vitórias e vitórias e vitórias. Mas eu não sei porque que minha vida está aqui, agora tudo dá errado, está tudo dando errado. Querido, volte ao princípio, volte ao primeiro amor. Essa é a grande chamada de Deus para nós, porque se nós não voltarmos para a fonte, nada vai acontecer.